Reviravolta. Você sabe definir o que é uma reviravolta? Bem, a gente vê muito reviravolta nos esportes, né? Às vezes, num determinado campeonato, aparece um país que nunca está acostumado a ganhar e vem e ganha tudo. Ou um atleta que nunca se destacou e aí ele aparece e sai ganhando tudo. Mas reviravolta também pode ser quando nós estamos numa situação boa, nós estamos tranquilos e aí acontece uma coisa muito ruim e muda tudo na nossa história. Ou o contrário, às vezes a gente está num momento tão difícil da nossa vida, um momento tão ruim, e aí Deus intervém e acontece, e tudo muda e tudo fica melhor na nossa vida. Reviravolta, segundo o dicionário, segundo a explicação, é uma mudança brusca de uma situação que estamos vivendo. Então, é uma mudança. Você está indo para cá, acontece uma mudança brusca, você volta e caminha totalmente oposto. E, gente, vou falar para vocês. A gente chega hoje no capítulo 3 de Esther e vai acontecer uma reviravolta. Olha, a gente vê no capítulo 1 que acontece aquele problema de família, né? Entre o rei e a rainha. Então o rei dispensa a rainha e ele não quer mais saber da rainha, e ele dá festa, e ele se comemora, e tudo acontece ali no capítulo 1. E aí no capítulo 2 a gente vê o processo seletivo então do rei para escolher uma nova rainha, e pela graça de Deus Esther então é escolhida a rainha agora. Mas no capítulo 3 vai acontecer algo surpreendente, e é o que nós vamos ver hoje. Então abra suas Bíblias. Em Esther, capítulo 3, deixa aberta, que a gente vai ler alguns versículos juntos. No versículo 1, a gente vai ler alguns versículos, mas eu vou parar aqui no versículo bem rápido. Diz o seguinte, ó. Depois desses acontecimentos. Então, o versículo 1, ele já começa assim. Depois desses acontecimentos. Que acontecimentos foram esses, meus irmãos? Os acontecimentos do capítulo 2, lá do processo seletivo e tal. Quanto tempo passou, então? Do capítulo 2 até o capítulo 3, se passaram 4 anos. Então, Esther já é rainha há 4 anos. E aí acontece o seguinte, depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Emedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada que todos os demais nobres. Vamos lá, gente. Aqui agora a gente vai ter o início de uma grande reviravolta nessa história. Por quê? Quem que é Amã? Quem que é Amã? O texto ele vai dar algumas dicas para a gente. E o texto fala que ele é descendente de Agag. Quem era Agag? E aí a gente vai fazer algumas perguntas para o texto para a gente descobrir algumas coisas. Quem era Agag? Agag simplesmente era rei dos Amalequitas. Ih, azedou. Azedou. Se ele tem descendência de Amalequita, meu irmão, uma coisa você pode ter certeza absoluta na sua vida, na sua história. Ele odiava judeu. Amalequita odiava judeu. Foi esse povo, eu não sei se vocês lembram, meus irmãos, foi esse povo. Antes de Moisés entrar na terra prometida, quem está na leitura anual, aí já está em Deuteronômio, vai aparecer essa história aí agora para vocês. Mas foi esse povo que antes de Moisés entrar na terra prometida, o povo ele tinha lutado com outro povo e estava cansado. Sabe o que os amalequitas fizeram? Foram lá na retaguarda do povo de Israel e atacaram o povo de Israel. O povo de Israel estava cansado, o pessoal estava indefeso. E eles foram lá com toda a crueldade e atacaram o povo de Israel. Meus irmãos, depois que os amalequitas fizeram isso, Deus deu uma sentença para esse povo. Está lá em Deuteronômio 25, 18, fala assim, ó, pode acompanhar comigo, fala assim, ó, quando vocês estavam cansados e exaustos, eles, os amalequitas, se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos que ficaram para trás, não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra que ele lhes dá, para dela tomar posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Olha a orientação que Deus dá para o povo por conta dos amalequitas diante do que eles fizeram.
Deus fala assim, esse povo tem que ser exterminado da terra, pela crueldade que eles fizeram, pela maldade que eles fizeram com o meu povo. Então Deus, ele traz uma sentença para o povo. Josué lutou contra eles. Depois, quem que lutou contra eles? Quem sabe? Quem saberia me dizer? Saul, o primeiro rei de Israel. Assim que Deus, o povo entra na terra ali, conquista, cada um vai para o seu povo, cada um vai para a sua terra, cada um vai para o seu lugar. Então chega um momento em que Deus fala assim para Saul, através de um comando de Samuel. Samuel vai falar assim para Saul, olha só, Saul, você vai lá enfrentar os amalequitas, você vai devastar eles, você vai acabar com tudo, você vai matar todo mundo, você não vai trazer nada, a gente não quer nada. Eu quero que você acabe com esse povo. O que acontece? O que Saul faz? Saul vai lá, enfrenta eles, ganha deles, mas Saul não mata o rei, traz um monte de gente, traz o bezerro, faz totalmente diferente do que Deus mandou. E olha só que interessante, né? Por Saul não ter feito o que Deus mandou ele fazer, os amalequitas continuaram. E aonde que ele chegou? Ó, em Ester. Amã, agora um amalequita, vai intervir na história que a gente está curtindo tanto, né? Nessa, quase que uma novela, né? A gente viu aí agora Ester virando a princesa, coisa linda. E agora o rei nomeia Amã, que é um amalequita, para ser o cara mais alto do reino. Como se fosse José no Egito, o cara mais alto do reino, o cara que governaria tudo. Meus irmãos, só de dar esse spoiler para vocês, você já sabe o que está para rolar nessa história, né? Vamos ver? Versículo 2. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Versículo 5, quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Eita nós! Gente, não é de hoje que vemos pessoas que se levantam para exterminar o povo de Israel, né? Não é de hoje que a gente vê isso. Hitler foi um grande exemplo de alguém que se levantou para perseguir os judeus e aproximadamente 5 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial. Vemos o tempo todo na mídia, no jornal, Israel sendo atacado. É míssil que cai lá, é bomba que explode. O tempo todo o povo de Deus está sendo atacado. E aqui, meus irmãos, não foi diferente. Amã, ele não queria matar Mardoqueu porque ele não se prostrava. Amã, ele descobriu uma forma de exterminar o povo de Mardoqueu. Ele queria exterminar os judeus completamente. Amã, meus irmãos, deixa eu dar uma curiosidade para vocês aqui. Amã, esse nome, Amã, até hoje, quando os judeus estão lendo o livro de Ester, numa festa que se chama Purim, sempre que o leitor cita o nome Amã, o povo bate o pé no chão e exclama que esse nome seja apagado. Olha que loucura. Até hoje. O judeu ouve esse nome, ele bate o pé no chão e fala assim, que esse nome seja apagado. Para os judeus de toda parte, Amã personifica todos aqueles que tentaram exterminar o povo de Israel. Possivelmente, judeu chamou Hitler de Amã. E ainda os estudiosos dizem o seguinte, meus irmãos, ainda se levantará um último Amã,
que é o anticristo, que vai tentar também novamente exterminar o povo de Deus. Mas nessa última batalha, o próprio Jesus virá esmagá-lo. Bem, agora com toda essa biografia, meu irmão, com todos esses antecedentes de Amã, você já sabe o que está para acontecer. E aí acontece uma reviravolta, porque agora a rainha Esther se torna uma rainha e está tudo bem. Mardoqueu está lá também servindo, está tudo certo. Mas agora acontece essa reviravolta, porque Mardoqueu não quis se prostrar diante de Amã. E aí, Amã agora ele vai organizar, arquitetar todo um plano para poder exterminar o povo de Deus. E lá no versículo 7, vamos lá, meus irmãos, diz assim: no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isso é, a sorte, na presença de Amã, para escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Bem, então é o seguinte, Amã, para poder arquitetar esse plano, para poder destruir, exterminar o povo judeu, o que ele faz? Ele vai chamar os conselheiros dele e eles vão jogar aquilo que chama aqui de pur, que é uma sorte. Eles vão lançar a sorte para descobrir o seguinte: o que os nossos deuses estão falando para quando que a gente vai fazer isso? Então eles vão lançar a sorte agora. E aí é interessante que Deus ele intervém até na história desses homens, né? Porque ele joga a sorte, sabe o que dá? O que dá aqui? A data escolhida foi o 13º dia do 12º mês do ano. É como se ele lançasse sorte e falasse assim, vamos ver qual dia que a gente vai exterminar o povo. Então, vamos lançar a sorte durante um ano. E aí a gente vai ver qual dia que a gente vai exterminar o povo. Aí ele jogou lá a sorte dele, saiu aonde? Daqui a 12 meses, no 13º dia. Como se fosse lá no dia 350 do ano. Então, eles teriam que esperar 350 dias, ou 12 meses e 13 dias, para poder, então, fazer o plano maléfico deles. Por quê? Porque eles confiavam que ali os deuses deles estavam orientando eles a fazer dessa forma. Mas nós cremos, meus irmãos, que essa decisão foi, sem dúvida, intervenção do Senhor, para que os judeus tivessem praticamente um ano para se preparar e dar também a Mordecai e Esther tempo necessário para pensar em como eles fariam para agir nessa situação. Mas ainda faltava uma coisa, meus irmãos. Até aqui, Amã só estava especulando e planejando tudo aquilo que ele queria fazer com os judeus. Mas ele precisava de uma autorização. Ele precisava do aval do rei. E aí, aqui no versículo 8, acompanhe comigo o que vai acontecer. Então, Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. E colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Então o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e ele disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Agora, meu irmão, agora deu ruim. Porque o rei Xerxes, ele tira o anel que só ele tinha para poder selar todos os acordos, todas as leis, tudo aquilo que ele queria que o povo daquela época fizesse. Ele tira o anel e dá para Amã. Meu irmão, sabe o que ele está dizendo? Amã, você pode fazer o que você quiser. Está contigo, é só você carimbar com o meu anel. Você pode fazer o que você quiser. Você tem uma carta em branco, um cheque em branco para você fazer tudo o que você quiser. E a gente percebe aqui a manipulação de Amã. Porque quem foi que não prostrou diante de Amã? Foi todos os judeus ou foi só um?
foi só um Mardoqueu. Mas ele fala assim, todo esse povo não está prostrando e não está obedecendo às suas leis, porque é um povo diferente. Eles têm leis e eles seguem coisas diferentes. E aí, olha só o que ele faz para dar o golpe final. Ele fala assim, ô rei, mas tudo que a gente apresenta de projeto tem gasto, tem custo, né? Tudo que a gente faz tem custo, gente. Tudo. Tudo tem custo, rei. Mas fica tranquilo, eu vou dar o meu dinheiro e vou investir nisso daí. Pode deixar que eu dou a minha grana para fazer isso daí. Irmão, qual o rei que não vai ficar vislumbrado com um homem desse? Como que ele não convenceria o rei a não liberar isso? Ele falou assim, eu invisto, eu vou dar a grana. Aí o rei fala assim, não, você não precisa dar grana não, pode deixar que eu vou investir. Agora toma aqui meu anel, pode fazer o que você quiser para exterminar esse povo. Carta branca que o rei deu para Amã. Meus irmãos, que coisa terrível. Que coisa terrível. Sabe o que o rei fez, tirando seu anel, selo do dedo e dando para Amã? O que Amã escrevesse seria validado como se fosse o próprio rei falando. Agora olha só o que acontece no versículo 12, meus irmãos. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres, crianças, num único dia. O 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava completamente confusa. Meus irmãos, aqui nós temos algumas informações bem interessantes. O que aconteceu? Amã, ele conseguiu, então, a autorização do rei. O que ele fez? Ele escreveu cartas, selou com a carta do rei e falou assim, olha só, lá no 12º mês, no dia tal, vocês estão liberados para poder perseguir os judeus e exterminar com essa raça. Você viu o que fala aqui? Exterminar, aniquilar com eles. E aí, ele fala que as cartas foram enviadas para todas as províncias, ele traduziu para todas as línguas, para todo mundo, para que todos os judeus fossem aniquilados. E olha só que interessante, meus irmãos. Amã deveria conhecer muito bem a história do seu povo. Porque sabe quem que fez esse pedido na Bíblia também? Samuel. Quando Samuel pediu para Saul lutar contra os amalequitas, Samuel pediu exatamente a mesma coisa que Amã está pedindo aqui. Vai lá nos amalequitas, mata todo mundo. Eu não quero ninguém vivo. Você vai exterminar aquele povo, você vai aniquilar aquele povo, porque eles atacaram o meu povo quando o meu povo estava vulnerável. Meu irmão, Amã, ele faz o mesmo pedido e ele sela o mesmo decreto. A única coisa diferente que Amã pede é que ele queria os bens. Ele queria que o povo saqueasse também os judeus para que ele pudesse conquistar e ter mais riqueza. Outra coisa importante aqui, a pressa em entregar a mensagem a todo o povo. Isso porque, gente, uma vez que a lei estava escrita e todo o povo recebeu, a destruição dos judeus estava selada, pois a lei dos medos e dos persas era irrevogável. Os medos e os persas, quando faziam uma lei, igual essa lei foi feita e foi publicada e foi enviado para todas as províncias, essa lei era irrevogável. Ela não tinha como voltar. Não tem como voltar atrás. Acabou, meu irmão.
a lei agora seria irrevogável. Por isso que ele manda todo mundo ir com pressa, porque ele quer que todas as províncias recebam logo esse decreto. Por fim, meus irmãos, a crueldade desse homem foi tanta, que após ele dar a ordem para exterminar o povo, o que ele faz? Ele senta para beber com o rei. Ele acaba de dar uma ordem para exterminar um povo e super tranquilo ele senta para curtir a brisa com o rei, ele trocar uma ideia com o rei. Olha o nível de crueldade desse homem. Bem, diante de todos os argumentos levantados aqui nessa noite, meus irmãos, será que haverá saída? Será que vai ter outro caminho? Deus poderia intervir numa situação tão emergencial? As cartas foram espalhadas, era questão de tempo. O que os estudiosos previam é que depois que aquele chegasse nesse 13º dia do 12º mês, o povo começasse a exterminar os judeus, era um tempo de 3 meses para aniquilar todo mundo. Tem como reverter isso? O que fazer? Como sair dessa reviravolta? Como a gente pode resolver essa situação tão difícil? Como que a gente pode resolver uma situação tão complicada como essa? Agora Amã está com todo o poder, já mandou a carta para todas as províncias. Os judeus serão exterminados da face da terra. Ninguém vai sobreviver, vai matar todo mundo, vai aniquilar todo mundo. Será que tem saída, meus irmãos? Como o pastor Alisson gosta de falar, não perca. Semana que vem, os próximos acontecimentos dessa história surpreendente. Porque a partir do capítulo 4, nós vamos ver então o que vai acontecer a partir dessa situação que foi levantada, dessa reviravolta que acontece agora na vida dos judeus. Algumas lições para a gente aprender aqui nessa noite. Agora pode colocar, Rian. Primeira lição. Não insista naquilo que Deus mandou você eliminar da sua vida. Anota. Não insista naquilo que Deus mandou você eliminar da sua vida. Por que você está falando isso, Felipe? Por que não insistir naquilo que Deus mandou você eliminar? Porque Deus já tinha mandado o povo, Saul, eliminar os amalequitas. Se ele tivesse feito isso, esse cara não estaria aqui na história nesse momento. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente insistimos naquilo que Deus já mandou a gente eliminar da nossa vida. Eu que sou pastor de jovem e adolescente, meus irmãos. Como é que eu sei? Eu sei que é interessante ver o quanto que eles gostam de domesticar aquilo que Deus já mandou eles eliminarem da vida deles. Quantas vezes Deus já mandou a gente eliminar algumas coisas da nossa vida e a gente continua domesticando? Às vezes Deus fala assim, esse namoro não está conforme o que eu desejo, sai fora disso. Aí o que o jovem faz? Insiste naquilo que Deus mandou você eliminar. Deus fala, esse trabalho, você está fazendo coisas erradas para conseguir as coisas, você está mentindo, você está enganando. E aí o que a gente faz? A gente continua a trabalhar. Aquela amizade que te leva para longe de Deus. Quantas coisas que a gente insiste, a gente se apega, e Deus já falou assim, gente, tem que eliminar isso da sua vida, tem que tirar isso da sua vida, mas a gente se apega, a gente não solta de jeito nenhum. Não insista naquilo que Deus mandou você eliminar da sua vida. Quantas vezes, meus irmãos, isso é claro, sabe por quê? Tenho certeza que Deus está falando com você agora, algumas coisas que você precisa eliminar na sua vida, e ainda que você insiste em carregar. Que você insiste em levar com você. O que é isso que Deus tem tanto pedido para você? Uma segunda lição, pode colocar, Rian. Não se prostre diante dos inimigos de Deus. Deixa eu te falar uma parada interessante que eu não falei na hora que eu estava expondo o texto aqui para vocês. Mas vocês viram que lá no versículo 2 fala que quando Amã passava, as pessoas tinham que se prostrar? Pois é, a gente pode entender, né, lendo o texto, a gente pode entender o seguinte, Mardoqueu não se prostrou porque ele não queria adorar Amã, não é isso? Mas não, Amã não queria ser adorado, diferente, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinha que se prostrar diante de um Deus que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor levantou uma estátua e falou, isso daqui é um Deus, vocês vão adorar esse Deus, diferente.
A explicação e a interpretação do Amã é que ele queria mostrar o seu poder, ele queria mostrar a sua autoridade. Então, é igual que fosse uma pessoa muito famosa quando chega. Se a gente, por exemplo, estiver num evento solene e o presidente da república chegar, todo mundo se levanta para ele poder passar. Então, é mais um ato de educação, de honra. Quando você vai numa festa de formatura, por exemplo, eles falam assim: agora nós vamos receber o querido e amado reitor fulano de tal, fiquem de pé, uma salva de palmas. Aí todo mundo fica de pé e aplaude, aí o cara passa. Eu não estou adorando o cara, mas ele está passando, eu fico de pé para poder honrá-lo por toda a história, por tudo aquilo que ele construiu. É isso que Amã queria. Amã queria que todos os outros governadores ficassem ali e honrassem ele. É como se ele estivesse forçando a barra mesmo. É como se ele não fosse a melhor pessoa para ser o governador. Mas ele foi tão insistente com o rei, e alguns estudiosos vão falar que ele realmente puxou muito o saco do rei para conseguir esse cargo, que ele falou assim: agora quando eu passar, todo mundo vai me honrar. Todo mundo vai ter que ficar de pé, ou todo mundo vai ter que se ajoelhar. Só que Mardoqueu não. E por que Mardoqueu, Mordecai não faz isso? Porque ele sabia quem era esse homem. Era um amalequita. E um inimigo declarado de Deus, a gente não se prostra. A gente não dá honra para um inimigo declarado de Deus. Não se prostre diante dos inimigos de Deus. Como que a gente aplica isso para a nossa vida, Felipe? Sabe, meus irmãos, muitas vezes o que acontece é que nós adoramos a Deus, mas honramos tudo aquilo que Deus declara como inimigo. Como assim, Felipe? A gente vem para a igreja, mas na maioria das vezes, grande parte das pessoas estão envolvidas, falando mal de outras pessoas, fazendo fofoca de outras pessoas. A gente vem para a igreja, mas a gente está envolvido com pornografia. A gente fala que ama a Deus, mas fala mentira para as outras pessoas, fala mentira no seu serviço, fala mentira para os outros. A gente fala que ama a Deus, mas usa aplicativos falsos para acessar vários canais. A gente ama a Deus, a gente ama a presença de Deus, mas engana as pessoas. A gente ama a Deus, mas vive a vida do jeito que a gente quer. A gente ama a Deus, mas a gente se prostra diante daquilo que Deus declara como inimigo. O mundo hoje tenta normalizar tudo aquilo que Deus condena, meus irmãos. Se a gente não estiver focado na palavra de Deus, temos um grande risco de achar que é normal aquilo que Deus já declarou como inimigo dele. Se amamos a Deus de verdade, nunca poderíamos honrar aquilo que Deus chama de inimigo. O que você tem feito? Que você tem honrado aquilo que Deus chama de inimigo. Mordecai, ele não se submete ao inimigo. Por conta disso, um grande problema foi criado. Agora, meu irmão, por ele não ter se prostrado diante de Amã, Amã aproveitou aquele gatilho ali, aquela munição para poder exterminar o povo judeu. Não se prostre diante dos inimigos de Deus. Se você ama Deus, faça hoje uma revisão da sua vida e entenda exatamente o que Deus tem chamado de inimigo, aquilo que você tem honrado. Porque o que Deus tem nos chamado é para que a gente viva uma vida de honra a Ele, de adoração a Ele. Deus quer que a gente abra mão de muitas coisas que a gente vive, para que a gente possa viver uma vida digna, uma vida conforme Mordecai faz aqui, Mardoqueu, sem se prostrar diante dos inimigos de Deus. Como que isso vai terminar depois desse grande problema que foi gerado? Semana que vem, então a gente continua essa história. Que Deus possa abençoar vocês, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que possamos ser completamente transformados pela sua palavra. Amém? Vamos orar? Encerrar esse culto nessa noite? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por a sua palavra, pelos seus ensinamentos, pelas lições que o Senhor nos traz através da sua palavra, meu Deus. Que possamos, Senhor Deus, viver cada dia mais tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado, Pai. Que possamos fazer guerra, Senhor Deus, contra os seus inimigos. Que possamos, Senhor Deus, realmente viver uma vida completamente focada naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor tem nos chamado, meu Deus. Pai, que a gente possa parar de insistir naquilo que o Senhor já mandou a gente eliminar da nossa vida, Pai.
Quantas vezes, Pai, o Senhor tem dado sinais para a gente parar, para a gente largar, e a gente continua apegado, Senhor Deus. Meu Deus, nos ajude, Senhor Deus, a identificar tudo aquilo que nos atrapalha, estar na convivência contigo, estar em comunhão contigo, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a vencer tudo aquilo, Pai, que hoje a gente honra, mas a gente sabe que são inimigos do Senhor, que vai contra a nossa ética, Senhor Deus, que muitas vezes faz a gente pecar, faz a gente viver uma vida errada, Pai. Mas que a gente possa estar completamente focado em fazer a sua vontade, Pai, porque é isso que importa, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse texto. E que possamos, Senhor Deus, na próxima semana, ver a sua mão poderosa, livrando, Senhor Deus, mais uma vez o seu povo, Pai. Assim como o Senhor sempre livrou, Pai. Lá no Egito, Senhor Deus, em todos os lugares, no deserto, Pai, na terra que o Senhor prometeu, Senhor Deus, em todos os lugares nós vimos o seu livramento, Pai, e não vai ser diferente aqui com Esther, e não vai ser diferente com o povo, com o seu povo hoje, Pai, com a sua igreja, Senhor Deus. Eles podem nos perseguir, Senhor Deus, eles podem nos maltratar, assim como está acontecendo nesse momento lá na Síria, Senhor Deus, onde vários missionários estão sendo mortos, espancados, Senhor Deus, mas eles não vão parar a igreja do Senhor, Pai. Nós vamos continuar até o fim, Pai. Pode se levantar quantos Amãs for necessário, nós vamos permanecer, Pai, porque nós estamos debaixo da sua força, Pai, debaixo do seu poder, Pai. Por isso nós confiamos em Ti, no Deus que nos dá livramento, Pai. E por mais que reviravoltas acontecem em nossas vidas, Senhor Deus, nós podemos confiar num Deus que é um Deus de provisão, é um Deus que cuida, é um Deus que cura, é um Deus que salva, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Muito obrigado por esse texto, por todos os esclarecimentos que o Senhor nos traz, Pai, para que a gente possa aprender mais da sua palavra. É o que nós clamamos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Tenha uma ótima semana.